Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar da regra de terços, mas tem já uma infinidade de material sobre regra de terços nesse mundão aí do YouTube e de quaisquer sites, blogs e revistas que vocês possam encontrar. Então, eu vou tentar algo um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho da história da regra de terços, como ela surgiu e que coisas nós perdemos desde que ela foi inventada. Porque se a regra de terços fosse hoje pensada como ela foi pensada originalmente, eu acho que a gente tinha um negócio melhor do que o que temos. Vamos lá, dar aquela chegada no site dos apoiadores do canal, a Canon do Brasil, a Sigma Distribuidora, a comunidade de apoiadores junto ao Apoia-se, junte-se a essa comunidade, dá uma força aqui para o canal. Os links para tudo isso estão na descrição do vídeo. E a agenda de cursos workshops lá no meu site, o vernalha.com.br. Vamos lá. Muito se fala da regra de terços, mas pouca gente sabe que ela foi postulada no ano de 1797 por um pintor inglês chamado John Thomas Smith. Foi o primeiro cara a citar a tal da regra de terços. Ele fez um estudo, vamos pensar que era um pintor, a fotografia nem nasceu ainda, né? A fotografia vai nascer lá em 1826, por obra a primeira imagem fotográfica do Niepce, na França. Então a gente está ainda quase 30 anos antes do nascimento da fotografia. Pintores já usavam a câmera escura, por exemplo, para fazer pintura, mas a fotografia não havia nascido. O John Thomas Smith era um pintor do neoclássico inglês, um pintor acadêmico, então ele está falando dentro do universo dele. É bom que a gente fale que não falava nem de fotografia e nem de todos os estilos possíveis e imagináveis de pintura, mas aquela pintura circunscrita dentro dos ideais acadêmicos, dentro do que era o tal do neoclássico na Inglaterra deste período. O John Thomas Smith vai escrever um livro e eu vou pôr agora aqui para vocês imagens da página, tá? Do original, do texto em inglês, então quem quiser ir lendo aí na tela vai estar. E eu vou já citando aqui em português o que ele diz, tá? Primeiro ele cita questões de distribuição de luz, então ele cita o Rembrandt, pintor, aí pintor barroco que ele cita, que ele deixaria em torno de 1/3 das suas pinturas na luz, nas partes claras, para 2/3 ou mais nas sombras, que ele usaria uma posição de luz que é na verdade centralizada e mais alta no quadro, é uma luz que vem de cima e de frente com seus retratados, e que ele deixaria esse 1/3 na luz com esses outros 2/3 emoldurando o 1/3 de luz, ocultando na sombra, né, 2/3 da imagem e revelando 1/3 na luz. Depois ele fala em proporções de luzes, que duas luzes não podem ter igual presença, ou igual força, ou igual direção. Uma tem que ser principal e outra subordinada. Aquilo que na fotografia, no cinema, no vídeo, a gente chama de luz principal, a luz que dá as características de uma cena, e luz de preenchimento ou luz de compensação, aquela luz que ameniza a luz principal, ameniza as sombras geradas pela luz principal, ameniza a característica gerada pela luz principal, o contraste gerado pela luz principal. Então a luz de preenchimento ou luz de compensação está em função da principal. Então essa divisão ele já falava aqui para a pintura, ou seja, há uma luz que predomina e há uma luz que trabalha em função dela. E aí finalmente ele chega na regra de terço. Vou deixar a imagem da página aí e vou aqui colocar em português o que ele disse, tá? Então assim, analogamente a essa regra de terços, se me é permitido chamá-la assim, presumo que ao conectar ou quebrar as linhas que compõem uma imagem, seria igualmente uma boa regra fazê-lo em geral, por um esquema similar de proporção. Então, num desenho de paisagem, para determinar o céu com cerca de 2/3 ou 1/3 da imagem, de modo que os objetos materiais ocupem os outros 2 ou 1/3. Mais uma vez, 2/3 de um elemento, como a água, para 1/3 de outro elemento, como a terra. E então, os dois juntos para fazer apenas 1/3 da imagem. É interessante a gente parar aqui e já perceber que ele não está falando da regra de terços como assim, olha, você tem 2/3 de céu, 1/3 de paisagem. Não, mas dentro de 1/3 de paisagem, você também talvez divida em 2/3 de água, 1/3 de terra, ou 1/3 de uma construção para 2/3 sem nada. De repente o céu você vai estar dividindo lá ele 2/3 sem nuvem com 1/3 com nuvem, e assim por diante. Ou seja, toda a composição
é dividido em proporções de 2/3 e 1/3 e não apenas a geometria fundamental da imagem. Esse é um aspecto importante para se diferenciar a origem da regra de terços para o que ela veio a ser. Hoje a gente só tem aquela gradinha, e você fala, põe o horizonte aqui, põe o céu ali, põe a pessoa no cruzamento dos terços, põe o objeto importante. Tem gente que chama de ponto de ouro o cruzamento dos terços, fazendo uma mistureba louca com proporção áurea, sendo que não tem nada a ver proporção áurea com regra de terços, historicamente nem matematicamente. Vamos isso aí deixar para um outro vídeo um dia desses, tá? Mas, então, é interessante ver que ele postulou com proporções gerais da cena e citou Rembrandt para ter proporções de luz e sombra. Então, a regra de terços era proporção de luz e sombra, proporção de todas as coisas que estão no quadro e não só uma posicionada, um varalzinho para pendurar foto. Vamos continuar aí na imagem na tela com mais um pouco do que ele disse. Essa regra também se aplicaria a quebrar um pedaço de muro ou qualquer outra continuação de linha muito grande que se pudesse achar necessária, romper cruzando-o ou escondendo-o com algum outro objeto. Em suma, ao aplicar esta invenção, em geral ou para qualquer outro caso, seja de luz e sombra, forma ou cor, encontrei a proporção de cerca de 2/3 a 1/3 ou de 2 a 1, a proporção muito melhor e mais harmoniosa do que a metade formal precisa. E aí ele continua e submete o texto aos colegas. Ele diz que ficaria honrado aí com a apreciação e opinião dos colegas a respeito do tema. Então ele nem tinha certeza se era isso mesmo, mas ele acreditava que era. Então veja que interessante, né? Não era uma gradinha de pendurar foto, um varalzinho para você encaixar a sua cena. A regra de terços era um pensamento sobre todas as proporções envolvidas. Você pode expandir isso pensando em proporção de cor. Então, de repente, você tem 2/3 de um azul, de um ciano, para 1/3 do seu oposto na roda cromática, lá indo para um laranja, para um avermelhado. Você pode pensar em combinações de vermelho e verde, cores complementares, e aí nestas proporções, não só posição. Então era luz e sombra, era cor, era objetos em cena, e o próprio objeto que estivesse em cena já é dividido dessa forma. Então você tem um muro lá cortando a foto, uma construção, uma arquitetura, ele ainda propunha você na pintura cortá-lo na proporção de 2/3 e 1/3 e assim harmonizar a imagem. Então, quando a gente fala em regra de terços, eu costumo brincar falando que a regra de terços é inútil. Ela é inútil como um varalzinho de pendurar foto, porque aí você tenta encaixar uma proporção de algo que não necessariamente encaixa num formato previamente definido. Já se a gente entende que ela nasceu na pintura, o pintor faz o que ele quer. O pintor encolhe e aumenta as formas das coisas, o pintor muda a perspectiva, o pintor muda o que está diante dos seus olhos para que caiba melhor na harmonia que ele quer colocar na tela. O fotógrafo não pode fazer essas coisas porque as coisas lá estão fisicamente existentes diante dele. Então não adianta ele ficar inventando de amassar algo dentro de regra de terços quando às vezes a harmonia simplesmente não encaixa. Então pensem com calma quando a gente fala de regra de terços que ela veio da pintura e que o pintor tem liberdades que o fotógrafo não tem. E esse aspecto precisa ser levado em conta. A regra de terços é uma possível harmonia, mas pense nela como proporções de uma cena inteira e não como um varal de pendurar foto. Então, pensa na luz e sombra, pensa na combinação de cores, pensa na distribuição espacial de todos os objetos e não só põe o horizonte aqui e depois tem 2/3 dali de céu para 1/3 de horizonte ou algo assim, que é a explicação que a gente normalmente vê sobre a regra de terços. Tá bom, pessoal, eu queria trazer um vídeo diferente, falando um pouquinho da história, né? Pouca gente fala do John Thomas Smith, não é muito claro como a regra de terços chegou à fotografia desse momento. Tá? Quando eu estudava fotografia lá nos anos 90, não se falava de regra de terços, ela não era uma moda naquele momento, não se publicava muito sobre isso em revistas, então entre o fim dos anos 90 e início dos 2000, regra de terços nem era uma moeda comum assim que se falasse tanto dela. Mais recentemente, acho que 10, 12 anos para cá, ficou muito mais comum falar de regra de terços. Então, essa unanimidade da regra de terços precisa ser pensada, porque ela, na verdade, não deveria existir. Mas dão aquela pesquisada no John Thomas Smith, nas pinturas dele, no trabalho dele, nos textos que ele escreveu, e pensem, você pensa em proporções quando você fotografa? Quais são as proporções que você distribui entre luz e sombra, entre cores e entre formas na sua imagem?
Esse é um pensamento válido para a composição, não só em 1/3 e 2/3, mas quais proporções, como é a matemática por trás da nossa imagem. Beleza? A gente se vê por aí, dá aquela chegada no site dos apoiadores do canal, a Canon, a Sigma, a comunidade de financiamento coletivo aqui do canal junto ao Apoia-se e também o meu site. Estou com alguns eventos aí, cursos, palestras com matrículas abertas. Dá uma chegada lá para vocês saberem o que é que está rolando. Vernalha, saiu Bernalha, né? Vernalha.com.br. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais.